Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu estava estudando a palavra hoje e eu quero falar uma coisa muito interessante. Eu quero falar de sonhos. Quem não tem sonhos? Você já sonhou com alguma coisa? Seus sonhos, você já realizou alguns dos seus sonhos? Ou você é daqueles que sonham e deixam os sonhos passar desapercebido? O sonho, Deus nos dá o sonho, né? E muitas vezes nós não entendemos, às vezes o sonho, você sonha uma coisa, às vezes você não tem discernimento dos sonhos, né? E nos sonhos é uma forma que Deus tem para falar. Eu quero falar dos maiores sonhadores, José. José do Egito, ele era o filho caçula de Jacó. Aliás, depois de José teve Benjamim. Acho que Benjamim foi o último filho de José, de Jacó. Foi ele ou foi Benjamim? Um dos dois. São os dois caçulas de Jacó. Benjamim, eu tenho um vídeo que eu falo sobre os rótulos de Satanás. O nome de Benjamim, né? O significado de Benjamim é o filho da minha fortaleza, né? Mas, na realidade, quando Benjamim nasceu, o nome, a parteira tinha dado outro nome para ele. O nome dele ia chamar Benoni. E Benoni significa filho da tristeza. Porque quando Benjamim nasceu, a mãe morreu. E quando a mãe morre, a parteira, então, queria colocar esse nome. O pai chegou e mudou a história. Não, ele não será chamado Benoni, ele chamará Benjamim, né? E hoje eu quero estar falando de José. José, quando tinha 17 anos, os irmãos estavam ali pastoreando, e um certo dia José fala do sonho que ele teve. Ele estava um feixe e 11 feixes se curvavam diante dele. Isso ele estava falando do que viria muitos anos depois. E quando ele teve esses sonhos, e quando parte, ele conta esse sonho para os irmãos com ardentes ciúmes, né? A ponto de querer matar. Não matou José, porque Deus tinha plano na vida de José. Muitas vezes isso acontece com nós. Às vezes a pessoa não te mata literalmente, matar você, a sua pessoa. Mas há muitas pessoas que chegam, ela mata os teus sonhos. Às vezes a gente conta o sonho e faz igual José. José contou o sonho e os irmãos queriam matar, tentou matar ele. Ele teve o primeiro livramento, que foi Rubem. Rubem chega e fala, para que adianta nós matar ele? Aí colocou ele numa cisterna, né? E uma coisa que me chamou a atenção, eu estava relendo o texto, às vezes você lê 1, 2, 3, 10, sei lá quantas vezes você lê a história, e cada vez que você volta na história, você aprende um pouco mais. Eu estava revendo a história de José hoje, uma coisa que me chamou a atenção. José, quando eles lançam José numa cisterna, num poço, aonde estava esse poço? Esse poço estava no deserto. Muitas vezes nós temos um sonho e o primeiro lugar que nós vamos, às vezes, para realizar um trabalho, realizar certas coisas, muitas vezes você vai para o deserto. Isso aconteceu com José. José foi lançado naquele poço num deserto. Mas os irmãos depois achou por bem tirar ele do poço e vendeu José. Ele foi para o Egito. Uma outra coisa que me chamou a atenção também hoje, né? O poço estava no deserto e a palavra fala que o poço estava vazio. O poço estava sem água. Quando nós estamos no deserto é lugar seco, né? A água significa a palavra de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos no deserto, você tem desânimo até para ler a palavra de Deus. Talvez você escuta a palavra, ou às vezes você tem contato com a palavra, mas muitas vezes você não tem discernimento da palavra. Por quê? Você está no deserto. Deserto é lugar seco.
não tem água. A palavra de Deus, muitas vezes, ela pode também estar escassa, né? Veio um outro, nesse texto que eu estava lendo hoje, quando eles tiram José e vende José, a palavra de Deus fala que veio uma carruagem dos ismaelitas. Eu comecei a parar, analisar. Peraí, primeiro José vai ser vendido agora pelos irmãos por causa do sonho deles. Aí vem lá uma carruagem dos ismaelitas. Você sabe quem são os ismaelitas? Eu comecei a ver, gente, deu um estalo, eu comecei a sentir, peraí, tem algo aí que eu antes não via na palavra, não conseguia ligar o fato. Quem foi Ismael? Ismael, filho de Abraão com H. E a palavra fala que aquela carruagem era dos ismaelitas. José foi vendido pelos irmãos e a carruagem que levou José vinha da parentela de José, da parentela de Jacó. Vinha dos ismaelitas. Pode pegar a palavra que você vai ver. A carruagem era dos ismaelitas. Então Deus preparou, foi vendido pelos irmãos. A carruagem que levou ele para o Egito, a carruagem era também dos parentes dele, longe, e ele também não sabia disso, talvez. A carruagem dos ismaelitas. Aí chega no Egito. Ali no Egito, a história, vocês já sabem que José foi para a casa de Potifar, ali foi acusado, né, por um ato que ele não tinha cometido, foi parar dentro do calabouço ele foi para onde? Para ser o segundo homem mais importante do planeta Terra naquele tempo. O Egito era o país tipo os Estados Unidos é hoje, era a nação mais poderosa da terra daquele tempo. Então José, quando ele sai do calabouço, ele vai para ser quem? Governador do Egito, governar toda a terra do Egito. E no Egito ali, a palavra fala, José, além de sonhador, ele era um sonhador, mas ele era também um grande administrador. E por que eu cheguei a pensar e estava dizendo isso para você, que José é administrador? A prova disso é que a Bíblia fala que ele comprou toda a terra do Egito para Faraó. Ele comprou tudo. Né? Quando Deus revela os sonhos para ele, que ele começa a fazer o trabalho que ele fez como governador, ele comprou toda a terra do Egito. O Egito passou a ser dono de tudo. A maior potência mundial era o Egito. Mas o que acontece com essas grandes potências? Da mesma forma que ela sobe, se não tomar cuidado, ela desce. O tempo foi passando, o povo de Israel começou a crescer muito. E ali naquele tempo de Faraó, no tempo de José, José era um homem muito respeitado, mas o tempo, quando já não existia mais José, o tempo foi passando, os seus irmãos, o seu pai, a sua geração já tinha ido. E aí, depois que passa isso tudo, vem o quê? Vem uma outra geração. E as gerações que vêm pela frente, né, enfrentou, aí vem um faraó lá que Deus permitiu também, né, que o povo estava sendo escravizado, aí o povo, aquele mesmo povo do israelita que entrou pela porta da frente, agora começa a ser escravizado, porque foi mudando de governo. Igual nós temos hoje, onde é que tem o comunismo, o socialismo no mundo, acaba com a nação, corrói tudo, corrói, mata pessoas. Olha quantas pessoas que já morreu aí na Venezuela, quantas milhares de pessoas que morreram, foram assassinados com esse negócio do comunismo. Olha em Cuba, olha nos países comunistas. Geralmente, onde é que entra o comunismo, é uma coisa de ordem satânica. São milhões e milhões de pessoas que são mortas covardemente, onde entra o socialismo. E assim também era naquele tempo, era a mesma coisa. E agora, quando o povo de José já havia morrido, levanta um faraó, um homem cheio de demônio, para fazer o quê? Para acabar com o povo,
com o povo de Israel que estava lá dentro, com os israelitas. Mas aí Deus preparou a saída daquele povo. Deus falou, não é para ficar nem uma unha. Agora você imagina, José tinha comprado toda a terra para o Egito. Agora, depois de talvez bem mais de 100 anos, não sei quantos anos, 100, 200 anos, o povo israelita estava ali. Já não existia mais José, seus irmãos já haviam morrido. Aquele povo que estava ali, os seus ascendentes já tinham morrido todos. E aí levanta esse camarada, deixa o diabo entrar no coração dele. E o que acontece quando a nação é muito rica, há muito desperdício, há muitas coisas, mas o que acontece quando dá lugar ao diabo para trabalhar? Venezuela, vamos falar, a Venezuela é um dos países mais ricos da América do Sul. Hoje a Venezuela está na miséria. O povo está na sarjeta. Olha para o que aconteceu, está acontecendo na Argentina. O povo também está empobrecido. A Argentina era um dos países mais ricos aqui da América do Sul. Venezuela, muito rica em petróleo, ouros, diamante, essas coisas, minérios. O que a Venezuela virou na mão desses camaradas? Foi totalmente destruída. A Argentina está sendo totalmente destruída. E assim, meus irmãos, isso aconteceu no Egito lá atrás. O que aconteceu com o Egito? Deus falou com o povo, olha, não é para ficar nem uma unha de uma vaca. Agora você imagina, você sabe quantos milhões que saiu do Egito? Saiu do Egito mais de 5 milhões de pessoas. Naquele tempo, a proporção populacional era muito diferente de hoje, era muito menos. Assim, o Egito era a maior nação do planeta, agora sai 5 milhões naquele tempo. Do povo de Israel estava lá, mas havia outras nações que estavam junto com o povo, com o israelita, que saiu todo mundo. Aí tira tudo, tira o ouro, tira a prata, tira os animais, boi, vaca, jumento, tira tudo, né? Tirou tudo, os camelos. O que aconteceu com o Egito? Simplesmente o Egito faliu. Olha o que um homem faz quando ele dá lugar ao diabo. Destruiu o Egito. O Egito nunca mais foi o mesmo. Desde a era de José, quando José estava ali, o Egito se tornou a nação mais poderosa do mundo. Mas quando José morre, que o tempo passa, e agora Deus permite que esse povo saia daquela escravidão que estava sendo escravizado. Talvez foi, não vou dizer que fosse o comunismo da época, quem sabe. Pode ter sido igual os comunistas de hoje. Entrou para acabar, para destruir o povo. E agora o povo sai todo em massa. Deus manda que aquele povo saia. Deus começou a dar livramento para aquele povo sair. O Egito simplesmente faliu. Nunca mais o Egito levantou. O que o Egito é hoje? O que você vê falar de Egito hoje? Acabou. Morreu. Né? Então, Deus prepara os caminhos para o sonhador. Agora, o sonhador, muitas vezes, ele é mais do que vencedor, ele é um vencedor. Agora, os descendentes, muitas vezes, é sonhador quando Deus chama ele, que ele sai da terra. Muitas vezes, sonhos, coisas que foi conseguido com muito sacrifício. O sonho que as pessoas realizam, às vezes, de ter empresas. Você já viu o que acontece com várias empresas hoje? Pessoas que às vezes é empresário, né? A pessoa trabalha a vida inteira, tem rede de empresas, várias empresas, pessoas muito ricas, quando morre, aí fica para os filhos. Talvez o berço não foi a pessoa não foi preparada para ter, já nasceu no berço de ouro, chamado berço de ouro, e aí começa a desperdício, começa a jogar tudo fora. E o Egito jogou tudo fora ao dispensar o povo. Eu vou te dar um exemplo hoje da maior nação do planeta hoje, que é os Estados Unidos.
Se sair todos os imigrantes dos Estados Unidos, todos, não ficar nenhum, estou falando todos os imigrantes dos Estados Unidos. Os empresários, tem muito empresário lá que não é americano. E esses empresários saírem, tirar tudo que eles têm dos Estados Unidos, você sabe o que vai acontecer com os Estados Unidos? O mesmo que aconteceu com o Egito. Os Estados Unidos vai ser uma nação totalmente falida, destruída. Dificilmente os Estados Unidos vai levantar de novo. Isso aconteceu lá no Egito, isso acontece. O que segura muitas vezes uma nação é os imigrantes. Agora, quando eles começam a perseguir demais os imigrantes, e esses imigrantes, Deus providencia um jeito e retira esse povo, a nação vai a zero. Os Estados Unidos entrou numa de querer tirar os imigrantes de lá. Se entrar, vai ser outro Egito. Vai ser uma nação empobrecida, vai ficar tão pobre quanto o Egito. Vai ser totalmente destruída, vai acabar. Igual acabou, o Egito acabou, assim também será os Estados Unidos. Se resolver tirar os imigrantes de lá, acabou. E se os imigrantes saírem e tirar tudo que eles têm lá dentro, as empresas tirar tudo, está falido. Totalmente destruída. Então, onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar para você, que eu vou dar seguimento nessa história de José depois. Tem muita coisa para estar falando pela frente. Mas é tremendo o que aconteceu na vida de José. José, quando teve esse sonho, e você pegar a história do capítulo 37, e agora você vai lá para a história até o versículo 47, 48, ali, até a morte de Jacó, né? Você vai ver uma história tremenda, e quanto mais você lê, mais Deus vai te revelando dentro dos fatos. São coisas novas que você às vezes passa desapercebido, né? Eu não tinha percebido que José foi... Eu sabia que ele tinha sido vendido pelos irmãos, mas eu não sabia, não deu para ligar, antes eu não liguei, que aquela carruagem também que levou José para o Egito, eram pessoas que eram parentes de José. Porque a Bíblia fala que a carruagem era dos ismaelitas. Ismael era filho de Abraão com H. E quem foi Jacó? Jacó era o que de Abraão? Se você pegar, você vai ver que Jacó é neto de Abraão. Se ele é neto de Abraão, Ismael é tio. Ismael é tio de Jacó. Que Jacó era filho de quem? Ele é filho de Isaac. Ismael era irmão de Isaac por parte de pai. Então a carruagem que veio para levar, a carruagem era dos ismaelitas, era povo, parentela de José. E aí você começa a entrar na história, aí você vai vendo, quanto mais você entra na história, mais você vai vendo que coisa tremenda que é. Então, meus irmãos, sonhe e ouse sonhar, você não vai além dos seus sonhos. Agora, Deus está nos teus sonhos. Mas como você vai sonhar, se você tem filho, você tem neto, prepara os seus netos, prepara os seus filhos, vai preparando eles. Não deixe que às vezes Deus pode fazer uma pessoa muito rica, muito bem de vida na terra, e aí você começa, não quero que meu filho passe o que eu já passei. Não, está errado. Você tem que ensinar o seu filho, às vezes, deixar ele passar, porque você fica ali do lado. Mas não dê para ele o peixe. Dê para ele a vara, a isca e manda ele pescar. Ensina seu filho a pescar. É dele, tudo que você tem é para os seus filhos. Você nasce, você cresce, você trabalha. E se Deus te faz vencedor, geralmente quando você vai, fica para quem? Fica para os filhos. Mas já vai pedindo a Deus para te dar sabedoria, para você ensinar os seus filhos a administrar, serem administradores daquilo que você tem, coloca seus filhos lado a lado com você para eles aprenderem. Não são poucas riquezas, pessoas milionárias que sofreram tanto para adquirir, quando morre, os filhos jogam tudo fora. Aí vem os amigos, igual os amigos dos filhos pródigos, do filho pródigo. Enquanto tem dinheiro, os amigos estão ali. Acabou o dinheiro, acabou os amigos.
E isso acontece em muitas famílias tradicionais, família que tem dinheiro, famílias que às vezes sonhou, realizou, teve tudo, sofreu, às vezes nem teve uma vida assim, nada regalada, só... que é outra coisa, você não pode pensar só em dinheiro, não, você tem que viver. Tem pessoas que só pensam em dinheiro, tem pessoas que não vai no restaurante, tem pessoas que não viajam, não faz nada, só vive em função do dinheiro. Aí vem aquela pergunta, né? O dia que você morrer, você vai levar? O seu caixão tem gaveta? Não tem. Outra coisa, às vezes você está muito bem em situação, você está muito rico. Faz igual aquele homem que colheu muitos bens, o celeiro não cabia. E agora o que eu faço? Ah, já sei, eu vou jogar tudo no chão, fazer um celeiro novo. E assim fez. Fez um grande galpão, pegou todos os bens, colocou ali dentro, falou, alma, agora descansa, bebe, regala-te. Vive uma vida regalada. Aí você pode escutar aquela voz que aquele homem escutou. Louco, louco, hoje pedirá a sua alma. O que você tem preparado para quem será? Então, você tem que saber conciliar as coisas, conciliar os seus sonhos. Você tem que ensinar os seus filhos, você tem que trabalhar com a família de lado a lado, ensinar, ter um berço, seu filho tem um berço, saber a dificuldade, a luta que é para conseguir as coisas. Porque se você der tudo de mão beijada para os seus filhos e Deus te fizer você rico, sabe o que vai acontecer? É o que nós temos visto aí, muitos com a cara enfiada nas drogas, destrói tudo que o pai fez e joga fora, tudo. O diabo vem e leva tudo, rouba tudo. E às vezes os filhos caem na sarjeta. Tem muitos filhos de milionários debaixo do viaduto, na sarjeta, mendigando. E é isso que o diabo faz com as pessoas. Porque às vezes também o pai não deu um berço, o pai não deu um ensinamento adequado para o filho. E o filho tem que aprender a pescar, aprender a administrar, aprender a fazer as coisas. Mas, em primeiro lugar, aquilo que o nosso presidente fala, Deus acima de tudo. Coloca Deus sempre em primeiro lugar. Não adianta você ter e a vida só ter. Mas e daí? Se você morrer, como é que fica a sua vida? Onde você vai passar a eternidade? Procura nossos vídeos, você vai ter. Compartilha nossos vídeos. Busca nossos vídeos no YouTube. Muitas pessoas precisam ouvir. Às vezes tem pessoas que precisam. Tem uma mensagem simples, uma mensagem que vai mostrar para a pessoa, de uma certa forma, pode ajudar a pessoa a seguir como é que fazer com a vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Se você quiser contribuir com nossos vídeos, eu estou precisando de fazer o meu estúdio, eu vou deixar um Pix no final do vídeo, se você quiser nos ajudar para melhorar nossos vídeos, porque eu faço apenas com celular, mas pode fazer um estúdiozinho, uma coisa bem organizada. A minha vida é abençoar vidas. A minha vida é levar a palavra de Deus até você. É ensinar você aquilo que Deus está me passando para me repassar. Então vamos nos ajudar, se você puder contribuir. Deus colocou no meu coração, estou para construir um hospital que ainda não existe no planeta, um hospital para tratamento. E se você puder contribuir com nós, aquilo que o Senhor propôs no seu coração, você não está comprando nada, você está fazendo alguma coisa, se Deus assim propôs no seu coração. Amém? Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Tenha uma noite abençoada.